Fala galerinha, tudo bem? Professor Demetrio mais uma vez aqui com os senhores. Agora, continuando o nosso trabalho sobre morfologia, as classes de palavras. Já trabalhamos aí, vamos relembrar, artigo, numeral, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Estamos na reta final da nossa matéria de classes de palavras, a matéria de morfologia. E agora vamos entrar numa matéria muito importante para a prova dos senhores, a prova da UFO. Prova essa que, vou repetir mais uma vez, vem trabalhando as interpretações e compreensões textuais. E dentro dessa interpretação, dentro dessa compreensão de texto, temos as classes de palavras. E qual classe de palavra é importante os senhores atentarem, os senhores estudarem e entenderem? A nossa matéria chamada verbo. Verbo, na minha concepção, na minha visão, é a matéria mais importante dentro das classes de palavras. Verbo e conjunções, já vimos anteriormente, vamos ver ainda logo mais, em outra oportunidade, o período composto que vem trabalhando a conjunção. Juntamente com a conjunção, temos quem? O verbo. Extremamente importante os senhores entenderem, compreenderem como é utilizado dentro da compreensão da interpretação de texto. E o que nós vamos falar aqui de verbo? Vamos falar que o verbo é uma palavra responsável por expressar ação, estado ou fenômenos da natureza. Essa é a função do verbo. Vir dentro de uma frase, de uma oração, trazendo esse sentido. Estado, ação ou fenômeno da natureza. Pois bem, temos aqui os verbos divididos em verbos regulares e irregulares. E o que seria esse verbo regular? O verbo regular é aquele quando nós começamos a conjugar esse verbo nas pessoas como eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o meu radical, e o que seria o radical? Veja aqui no meu exemplo, cantar é o meu exemplo. Eu tenho ali aquele pedacinho cante. Se eu conjugar o verbo cantar em todas as pessoas, perceba que esse cante não se altera. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. O cante, C-A-N-T, não é alterado. Esse radical, que é aquele pedacinho da palavra que não se altera durante a minha conjugação, é chamado de radical. Quando eu tenho um radical que é inalterado ou não se altera na minha conjugação verbal, eu chamo ele de verbo regular. Verbo regular, então, fixe aí. É aquele onde o meu radical não se altera durante a minha conjugação verbal. Agora mesmo vamos ver um exemplo. Tenho ainda os verbos irregulares. O que seria o meu verbo irregular? O meu verbo irregular, ao contrário do regular, é aquele onde o meu radical vai ter sim alteração. E eu te trago aqui para os senhores o verbo haver. Veja aqui, verbos regulares. Eu tenho o verbo regular cantar. Então veja que durante a minha conjugação, no presente do indicativo, e o que seria o indicativo aqui, já dando uma deixa para agora mesmo. Nós vamos falar ainda do indicativo, o modo indicativo. O presente do indicativo é aquele verbo que no momento da fala ele vai te dar uma certeza. Veja que eu tenho lá, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Veja que o cante que está aqui na cor vermelha não é alterada, não sofre alteração. Estou diante de um tipo de verbo que é chamado de verbo regular. E o meu verbo irregular é aquele, como no exemplo do verbo haver, aonde eu tenho alteração do meu radical. Veja que a hora que eu começo a conjugar, eu, ele, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis e eles hão. Qual seria o meu radical aqui? Veja que eu tenho a letrinha H que mantém em quase todas, mas o H aqui não seria o meu radical. Porque as minhas desinências de pessoas, que é o ei, o as, o a, o emos, elas mantêm aqui, porém o meu radical aqui na primeira pessoa do plural e na segunda do plural é diferente das demais. Ave, ave, H. Veja que houve uma pequena alteração no meu radical. Se há essa pequena alteração de radical, eu chamo ele de verbo irregular e o verbo haver seria aqui para mim um verbo irregular. Então, atente-se a essa diferença. Verbos regulares, não há alteração no meu radical. Verbos irregulares, vou ter sim essa pequena
alteração no meu radical. Vamos ver mais exemplos aqui agora mesmo. Continuando aqui com a nossa matéria de verbo, nós temos os verbos anômalos. Anomalia. O que seria uma anomalia? Não confunda o verbo anômalo com o verbo irregular. O verbo irregular, ele ainda mantém uma pequena letrinha, como nós vimos aqui no caso do verbo haver, mantém um H. Há uma pequena alteração durante a minha conjugação. Agora olha o verbo anômalo. O verbo anômalo é aquele que tem uma mudança na sua estrutura a partir do momento que eu faço a conjugação. Há uma mudança na estrutura do verbo em sua conjugação da seguinte forma. Olha o verbo ser e o verbo ir. No meu pretérito passado perfeito, vamos falar ainda de pretérito perfeito. Olha o que acontece. Eu fui para o verbo ser. Poxa, qual seria o meu radical no verbo ser? O S? Mas aí eu falo, eu fui, sofreu uma mudança geral na estruturação da minha conjugação. Tu fostes, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Veja que não tem nada a ver com o verbo no infinitivo ser. Olha o verbo ir, da mesma forma. E aqui que a prova da UFO entra, quanto ao sentido dos verbos. Poxa, professor, o verbo ser e o verbo ir está na mesma conjugação do pretérito perfeito? Beleza, isso mesmo. Mesma conjugação. Como que eu vou saber então que o eu fui é o verbo ir ou o verbo ser? Aí é que a UFO entra. O sentido da sua interpretação textual é que vai te dar esse resultado, é que vai te trazer de qual verbo que ele está falando. Eu preciso entender se é o verbo ser ou o verbo ir durante a minha conjugação. Veja a observação. O contexto da interpretação de texto é que dirá de qual verbo estamos falando. Veja que o verbo anômalo, entre o ser e o ir, eles são conjugados, serão conjugados da mesma forma, no pretérito perfeito. E veja que há uma mudança geral na estruturação da sua conjugação quanto ao seu radical. Verbo anômalo, então, mudança geral na conjugação, na mudança do meu radical. Verbo regular, não muda o meu radical do eu ao eles durante a conjugação. Verbo irregular, há uma pequena mudançazinha, mantendo às vezes uma pequena letra. O verbo anômalo, da minha origem, que é o verbo do infinitivo, como o ser e o ir, há uma mudança geral completa. Verbos anômalos. Anote esse aí, atente-se ao ser e ao ir no pretérito perfeito quanto à conjugação, que é a mesma. E aí o que vai desempatar isso aí lá na hora da prova é a sua interpretação, é o contexto ali da sua leitura e do seu entendimento. Belezinha? Bacaninha? Vamos continuar? Verbos abundantes. Professor, o que é um verbo abundante? É um verbo que tem bunda? Não, é um verbo que tem demais, está em abundância, está muito, ou seja, tem mais de uma forma para dizê-lo. Teria duas formas, por exemplo, professor? Sim, duas formas eu poderia ter para dizê-lo. Veja aqui então, teremos mais de uma possibilidade de escrita, de conjugação para esse verbo. Olha o verbo no infinitivo. Verbos no infinitivo são aqueles verbos que terminam em ar, ir. Termina com a letrinha R. Vamos falar dele também agora mesmo. Eu tenho o verbo no particípio regular. Vou dizer o verbo aceitar no particípio regular. Vamos falar de particípio regular também hoje ainda. Aceitado. O particípio regular é aquele que termina em ado ou ido. No particípio irregular, professor, teria outra forma de eu dizer esse verbo aceitar? Sim, aceito e aceite. Ou seja, tem duas formas, chegando a 3 formas para dizer o verbo aceitar. Com isso, o meu verbo é abundante, está em abundância. Tem mais de uma forma de dizê-lo. Ora no particípio regular, ado ou ido, ora no particípio irregular. E aí eu preciso ver qual a forma de dizer. Como, por exemplo, o verbo tingir. Particípio regular, professor, é aquele que termina em ado e ido. Verbo tingir. Ah, tingido. Perfeito, verbo regular. E no irregular, tinto. Professor, vinho tinto, então, o tinto e sim, o tinto é um particípio irregular do verbo tingir. Olha o outro. Extinguir. Eu tenho extinguido, particípio regular, e extinto, particípio irregular. Beleza, professor, acho que eu estou entendendo. Tem mais? Olha aqui, ó, tem acender.
eu tenho acendido e aceso. Professor, e eleger? Eu tenho elegido. Nossa, que horroroso, professor. Correto. Particípio regular. E no irregular? Eleito. Mais um. Verbo isentar. Eu tenho isentado e isento. Entendeu, então? Qual seria esse verbo abundante? Verbo abundante é aquele onde eu tenho duas formas para dizê-lo. Se eu tenho duas formas para dizê-lo, vou chamá-lo de verbo abundante. Quais seriam essas duas formas? Particípio regular e particípio irregular. Tranquilo? Vamos para o próximo. Verbos defectivos. Professor, o que é um verbo defectivo? É um verbo que defeca? Não, não é um verbo que defeca. É um verbo que possui um defeito. E um defeito na sua conjugação. Veja que nós estamos falando aqui de conjugação lá desde o verbo regular. Para relembrar, verbo regular. Professor, é aquele onde o radical não muda na minha conjugação. Parabéns, isso mesmo. E o irregular? É aquele que na hora que eu conjugo, uma letrinha ou outra permanece e as demais mudam. Certo? Verbo, qual foi o próximo? Anômalo. É aquele que é uma mudança geral, completa no meu radical durante a minha conjugação. O outro, verbo abundante, tenho duas formas para dizê-lo. E o próximo, professor? Verbo defectivo. Verbos que possuem defeitos na minha conjugação verbal. E como seria isso? Tente conjugar esses verbos aqui listados na primeira pessoa e na primeira pessoa do presente do indicativo. O eu. Eu colorir, como que ficaria? Eu coloro? Não existe. Professor, e o verbo abolir? Eu abulo. Errado, eu abulo? Isso não existe. Falir, professor, eu falo. Lá, eu falo. Não, não é canto, é falo. Eu falo é falar. Não é do verbo falir, ficar sem dinheiro. Veja que não tem como eu conjugar o verbo falir, o verbo abolir, o verbo colorir na primeira pessoa do presente do indicativo, eu. Olha o próximo. Latir, professor. Professor, mas eu lato. Au, au, au. Não. Nós não latimos. Ah, mas o verbo miar tem como? Professor, eu mio. Miau. Também não. Miar e latir. Então eu sei o verbo cacarejar. Eu cacarejo. Não tem como você conjugar. Não tem como você trazer aqui para a primeira pessoa do presente do indicativo a conjugação desse verbo. Faltando, então, algumas conjugações, como eu. Se isso acontece, estou diante de um verbo defectivo. Demolir, eu demulo. Nossa, professor, eu demulo. Está errado, não existe. E o doer, professor? De dor, eu dou. Opa, eu dou é de doar. Não tem nada a ver com doer. Então perceba que não tem como eu conjugar, eu fazer a conjugação desses verbos na primeira pessoa, no eu do presente do indicativo. Quando isso acontece, é outro tipo verbal chamado verbo defectivo. Perfeito? Bacaninha? Continuando. Temos aqui agora os tempos e os modos verbais. Te falei no início dessa nossa aula que nós temos os modos verbais. Presente do indicativo, estou falando isso aqui direto, é aqui. Tempo e modo verbal. E quais seriam os tempos? Temos os tempos presente, passado ou pretérito, também conhecido, futuro. Ah, professor, mas eu acho que dentro do pretérito tem mais outros tipos. Tem. Eu tenho aqui o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E o futuro, professor, também tem mais? Tem. Eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. Para o modo indicativo, e o que é o modo indicativo? É aquele que traz uma certeza, algo concreto, certo, preciso, algo real, que vai acontecer, que está acontecendo ou que já aconteceu, dependendo do meu tempo verbal. Certeza na fala, seja no passado, no presente ou no futuro. Professor, e o modo subjuntivo? É aquele que me traz hipótese, dúvida, incerteza na fala. Ah, professor, então eu posso ter essa incerteza, essa dúvida no presente, no passado e no futuro? Perfeito, pode. Ah, acho que eu estou começando a entender. Temos ainda também o modo imperativo. E o que é um modo imperativo? Uma ordem. Vou te dar uma ordem. E essa ordem pode ser do tempo, do tempo, na forma afirmativa ou na forma negativa. Professor, então nós temos tempos verbais e modos verbais.
Veja que não tem como você me dizer, e se você me disser, eu vou te perguntar, professor, o verbo está no presente. E eis que eu te pergunto, mas de que modo? Do indicativo ou do subjuntivo? Então, tempos verbais, presente, pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito, futuro, do pretérito, futuro, do presente. E os modos? Temos os modos indicativos, que é aquele que me dá uma certeza. Então, o que eu quero que você atente? Chegou lá na prova, leu o verbo te deu uma certeza, o modo é indicativo. Aquela ação verbal irá acontecer, está diante de um modo indicativo. Aquela ação verbal está acontecendo ou já aconteceu, de fato, real, verdadeiro, preciso, certo, modo indicativo. Professor, eu li aqui o verbo e o verbo está me dando uma dúvida. Eu não sei se vai acontecer ou não. Hipótese, modo subjuntivo. Agora, se a ordem é afirmativa ou negativa, estou diante do modo imperativo. Esses são os tempos e modos verbais. Continuando aqui, tenho a conjugação dos meus verbos. E os verbos podem ser conjugados na primeira conjugação. E qual seria a primeira conjugação, professor? É aqueles verbos terminados em ar, como cantar, falar, amar. Verbos de primeira conjugação termina em ar. Primeira conjugação do verbo. Segunda conjugação é aqueles que terminam em er, como perder, correr. Temos aqui a segunda conjugação do meu verbo. E a terceira, professor, é aqueles terminados em ir, como partir, sorrir, falir. Terceira conjugação verbal. Professor, beleza. E o verbo que termina em or, seria a quarta conjugação? Não. O verbo por exemplo, ou compor, depor, repor, que são todos da família do por, são de segunda conjugação. Por qual motivo? Anteriormente nós tínhamos a fala para o verbo por, aonde nós dizíamos poer. Poer, professor, poer. Então poer é o por? Sim. Então é por esse motivo que nós falamos que o sol nascente e poente, poente vem de por, isso mesmo, parabéns. Poente vem de poer, que é o famoso atual verbo por. E o verbo por, como vem de poer, ele entra na segunda conjugação. Segunda conjugação, er. O verbo por e toda a sua turma é de segunda conjugação. Pois bem, nessas conjugações verbais, você não pode errar uma questão quando trouxer na sua prova aqueles verbos terminados em ar, er, ir ou or. Lembrando que o or não é de quarta conjugação, e sim de segunda. Parabéns! Continuando, eu tenho os verbos regulares. E veja aqui que legal. Eu tenho o verbo cantar. Professor, o verbo regular é aquele onde o meu radical não altera. Isso mesmo. Você precisa decorar todos os verbos? Não. Você precisa decorar um negocinho aqui chamado desinência. E veja que legal. Se o meu verbo é regular, como cantar, eu tenho as desinências. Todas essas letrinhas aqui na cor preta sublinhadas. Isso aqui são as desinências. O O seria a desinência de primeira pessoa, do singular, para o eu. O an, a desinência de terceira pessoa, para o eles, do plural. Pois bem, se eu decorar que os verbos regulares, terminados na conjugação ar, possuem essas desinências, eu não preciso decorar a conjugação verbal. Porque olha aqui, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Verbo regular porque o radical se mantém. Essas desinências aqui vão se manter sempre para a primeira conjugação ar dos meus verbos regulares. Olha o outro aqui, verbo pular. Já é outro verbo. Eu não preciso decorar a conjugação do verbo pular. Eu preciso decorar a sua desinência e saber que ele é um verbo regular e termina e possui a primeira conjugação. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais, eles pulam. Perceba que é a mesma desinência. As, amos, ais, a mesma. Então, qual é o macetinho aqui? Eu não preciso decorar conjugação de verbo. Poxa, professor, que legal!
Eu preciso saber então só a desinência? Só. Se você saber a desinência de um verbo regular de primeira conjugação, ela será a mesma para todos. Faça o teste. Está aqui 2. Olha outro exemplo aqui. Trouxe a vocês aqui a primeira conjugação ar. Veja outro. Segunda conjugação é verbo regular do verbo correr. Segunda conjugação. Verbo regular para o verbo aprender. Professor, precisa saber só a desinência? Sim. O, es, e, emos, eis, em. Ou precisa saber conjugar um deles. Ah, professor, eu sei conjugar o verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Olha o aprender. Mesma desinência. Mesma desinência. Do correr é para o verbo aprender. Por qual motivo? Porque é um verbo regular de segunda conjugação. Entendeu? Só vai na desinência. Ou decore aquele verbo que você sabe, tem certeza que ele é regular e é da conjugação que você está querendo. Primeira, segunda ou terceira. Belezinha? Entendeu? Continuando aqui, nós temos ainda as formas nominais, a forma nominal do meu verbo. E quais seriam as formas nominais? As formas nominais dos verbos seriam infinitivo. Primeira forma nominal do verbo. É aquele onde o verbo termina com a letra R, como no ar, er, ir, or. Terminou ali com aquela letrinha R, como falar, perder, partir, correr, depor. Terminou com R, com ar, er, ir, or. Esse verbo, ele está na forma nominal infinitivo. Infinitivo, guarde, ar, er, ir, or. Termina com a letra R. Certo? Segunda forma nominal do meu verbo. Verbo quando termina no gerúndio. Gerúndio, professor, é o NDO? Sim. Ando, endo, indo. NDO. O verbo terminou em NDO, ele está no gerúndio. Como, por exemplo, na minha frase. Chegando em casa, chamarei por você. Veja que o verbo terminou em NDO. Se ele terminou em NDO, a forma nominal para esse verbo é o gerúndio. Professor, e a forma nominal, a terceira, é o particípio. Verbos terminados em ado ou ido. Professor, concluído as tarefas, fomos embora? Concluído. Terminou em ido, a forma nominal para esse verbo chama-se particípio. Formas nominais, então, infinitivo, gerúndio e particípio. Professor, ainda temos aqui algo chamado locução verbal. E o que seria a minha locução verbal? Veja no meu primeiro exemplo aqui, ó. Vamos pular, criançada. Veja que nós temos o verbo vamos. E temos o verbo no infinitivo, forma nominal chamada infinitivo. O meu primeiro verbo, escrito na frase, que é o vamos, é chamado de verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Ele auxilia o meu segundo verbo, que será chamado de verbo principal. Verbo principal é o segundo verbo. E esse verbo principal geralmente vem na forma nominal. Olha aqui. As matérias foram estudadas. Professor, locução verbal. O que é essa palavrinha? Locução é quando eu tenho duas palavrinhas, geralmente unidas, para me dar ideia. Eu tenho locução aqui, verbal, porque eu tenho dois verbos sendo transmitido, dando a ideia de um só. Quando temos dois ou mais verbos com a função de um só, de apenas um. As matérias foram estudadas. Foram estudadas. Eu tenho o verbo aqui, foram, e o verbo estudadas, conjugados aqui. Ah, professor, o foram está conjugado na terceira pessoa do plural. Perfeito. E o estudada está na forma nominal particípio. Maravilha. Aonde o meu primeiro verbo é chamado de verbo auxiliar e o segundo verbo é chamado de verbo principal. A partir de agora, quando eu disser aos senhores, pessoas, estamos diante de uma locução verbal, aonde eu tenho o verbo auxiliar, o primeiro, e o verbo principal, o segundo. Essa seria a forma de se dizer que você está diante de uma locução verbal. Então guarde esses aqui. Formas nominais dos verbos: infinitivo, gerúndio e particípio. E temos ali a locução verbal, que é a união de dois verbos.
aonde o meu segundo verbo vem em uma dessas formas nominais. Belezinha, pessoal? Fácil, fácil, fácil? Tranquilo? Matéria de verbo, sussa, sussa, sussa. Não tem como errar uma questão de verbo lá. Se você pegar essa aulinha, cair dentro dos exercícios, você não erra. Continuando aqui, ó, vozes verbais. Vozes verbais para concluir esse primeiro contato nosso com a matéria de verbo. O que seria a voz verbal? Vozes verbais. Vozes verbais vai trabalhar com a ação verbal diante do meu sujeito. Ora, se eu tenho um sujeito na frase que está praticando a ação do verbo, eu vou dizer que esse verbo está na voz verbal chamada voz ativa. O sujeito é ativo, ele pratica a ação verbal. Se ele pratica a ação do verbo, voz ativa. Olha o exemplo. Os alunos estudam português. Ah, professor, logo português? Ou vamos estudar português, pessoal. Peço para os senhores encarecidamente, estudem português. Os alunos estudam. Eles é quem pratica a ação do verbo. Eles é quem realizam a ação verbal. Voz ativa. E a voz passiva, professor? O sujeito agora vai receber a ação do verbo. Se ele sofre essa ação verbal, eu chamo essa voz de voz passiva, onde o meu sujeito sofre a ação verbal. Olha o exemplo. O português é estudado pelos alunos. Quem é estudado aqui? O português. Veja que o português, a matéria, língua portuguesa aqui no caso, é o sujeito e é quem sofre a ação de ser estudada. Se ela sofre essa ação, estou diante de um sujeito passivo, de uma voz passiva. Complementando aqui, vamos ver isso aí em outro momento. Quem pratica a ação de estudar esse sujeito, que é o português, nós chamamos os alunos aqui de agente da passiva. Vamos falar isso aí lá em análise sintática, termos da oração. Belezinha? Sujeito sofrendo a ação, voz passiva. Voz reflexiva. Opa, a voz reflexiva, professor, é aquele que aonde o sujeito pratica e recebe a ação? Perfeito, mas aqui eu tenho um detalhe. Eu tenho uma extensão ainda da voz reflexiva que nós chamamos de voz reflexiva recíproca. A voz reflexiva recíproca, ela é muito parecida com a voz reflexiva, onde o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Se ele pratica e recebe a ação, chamamos de voz reflexiva ou reflexiva recíproca. Qual a diferença então, professor? Na voz reflexiva, nós temos o sujeito e esse sujeito é simples. O que é um sujeito simples, professor? Aquele que tem apenas um único núcleo. Olha o exemplo. A menina cortou-se. Veja que eu tenho o sujeito a menina, sujeito único, onde tem apenas um único núcleo, chamamos de sujeito simples. Vamos ver isso lá em análise sintática, em termos de oração. Matéria de sujeito, sujeito simples. Ela pratica a ação e recebe a ação de ser cortada. Um único sujeito praticando a ação e recebendo ao mesmo tempo, voz reflexiva. E a recíproca, professor? Eu tenho que ter na minha frase um sujeito no plural ou um sujeito composto. E o que é o sujeito composto, professor? É aquele onde eu tenho dois ou mais núcleos. Se eu tenho um núcleo só, onde pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, voz reflexiva. Se eu tenho um sujeito composto, que é aquele sujeito onde tem dois ou mais núcleos, ou sujeito no plural, porque vai ter vários então, praticando e recebendo a ação, reflexiva recíproca. Olha o exemplo. Os alunos, sujeito plural então, abraçaram-se após o resultado da prova. Então nós tínhamos ali vários alunos que provavelmente passaram na prova, eles se abraçaram e foram abraçados. Eles praticaram e receberam a ação. Voz reflexiva recíproca. Professor, e com sujeito composto? Posso ter aqui no meu exemplo aqui, ó, João e Maria casaram-se. Veja que o João casou com a Maria, praticou a ação de casar com a Maria e a Maria recebeu a ação. Assim como a Maria praticou a ação de casar no João e João recebeu. Veja que eles praticam e recebem a ação ao mesmo tempo. Sujeito composto, praticando e recebendo a ação ao mesmo tempo. Qual voz? Voz reflexiva
recíproca. Pessoal, matéria de verbo. Essa matéria, ela é tranquila, ela não é um bicho de 7 cabeças. Pessoas que vejam e revejam e estudem e treinem questões dentro dessa matéria de verbo. A UFO vem trazendo o texto, extrai lá do texto um pequeno excerto e te pergunta ali um tempo verbal, presente, passado, futuro, de qual modo, dando certeza, incerteza, é uma ordem. Qual a voz aqui presente? É a voz onde o meu sujeito pratica, recebe, ou pratica e recebe ao mesmo tempo, sendo um sujeito único, ou no composto, ou no plural? Tenho que sair dessas pegas da prova da UFO. Não posso cair no engano. Matéria de verbo, essencial para a sua interpretação de texto. Verbo, para mim, dentro da frase, é a principal palavra que ali vai te ajudar a achar o sujeito, os objetos, matéria de análise sintática, já deixando uma deixa aqui para as próximas aulas. Belezinha, pessoal? Sussa, tranquilão, de boa, igual sapo na lagoa. Até a próxima!